Graça e paz. Saúdo a todos na graça e da paz do nosso Senhor Jesus, amém? Vamos nos colocar em pé, nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por podermos estar aqui nessa noite para louvar e bendizer ao nome do Senhor, amém? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por podermos estar aqui na tua casa de oração, esse lugar bendito onde nós sentimos o desejo de estar nesta noite, Pai. Nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, a vida dos teus filhos que estão aqui reunidos, os que estão online, Pai. Que o Senhor esteja sobre todos eles, que a tua graça seja sobre todos nós. Nós te adoramos e nós te bendizemos, a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos. Amém. Vamos louvar ao Senhor, falando da sua grandeza, da sua soberania sobre as nossas vidas, sobre a natureza. Amém? Soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, quem criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Podemos assentar. Convido vocês a abrirem as suas Bíblias
no livro de Salmo 148. Salmo 148. Louvem o Senhor do alto dos céus. Louvem o Senhor nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos. Louvem-no todos os céus, exércitos celestiais. Louvem o Senhor, sol e lua. Louvem-no todas as estrelas luzentes. Louvem o Senhor, céu dos céus, e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois ele deu uma ordem e foram criados. Ele os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não será mudada. Desde a terra, louvem o Senhor. Louvem-no monstros marinhos e todos os abismos, fogo, granizo, neve e vapor e ventos fortes que lhe executam a palavra. Montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todo o gado, animais que rastejam e aves, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade está acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Amém. Bendito seja o nome do nosso Senhor, que nos trouxe aqui nessa noite, que cuida de nós. E nós somos gratos por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, por todo o cuidado, por todo o amor, por todos os livramentos que nós temos. Nós somos gratos a esse Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Eu gostaria de, antes de passarmos para o momento das ofertas, deixar os avisos com os irmãos. Nós temos nossa escola dominical, todos os domingos, a partir das 17 horas. E o nosso culto a partir das 18 horas. Na quarta-feira, nós temos reunião de oração a partir das 19h30. Tem online também, mas, como eu sempre falo, presencial é melhor. E depois, nas quintas, a gente tem nosso discipulado a partir das 20 horas, também online. Se você quiser participar, o pastor tem mandado o link no grupo da Igreja Metodista, tá bom? Está aberto para todo mundo que quiser participar. De vez em quando, a gente faz na casa de alguém. Então, a gente ainda está esperando o pastor ver se alguém já abriu a casa para que seja feito pelo menos 2 discipulados dentro do mês na residência de alguém, na casa de algum irmão. Tá bom? Se você quiser também, pode procurar o pastor e a gente vai estar marcando. Amém? E eu queria deixar uns avisos especiais que o pastor pediu que eu deixasse com vocês nessa noite. Que o culto de Santa Ceia vai ser realizado no próximo domingo, em virtude da Páscoa. Então, a nossa ceia vai ser no domingo que vem. Então, estejam preparados para participar da ceia do Senhor no próximo domingo. O pastor colocou aqui também que nós vamos estar fazendo jejum. Ele colocou 21 dias de jejum por nossa família, agora no mês de abril. Cremos que, como liderança, que família é alvo constante de ataques do diabo. Por isso, estou te convidando para esse tempo de jejum. Por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4, de 1 a 3. Então, a primeira semana vai ser do dia 10 ao dia 16.
Minha família é o projeto de Deus. Esse é o tema do jejum, para que a gente possa estar fazendo. E no domingo o pastor vai estar esclarecendo melhor, vai estar dando mais detalhes. Segunda semana, 17 a 23, levando as dores para o altar do Senhor. Terceira semana, 24 a 30, vivendo uma família curada por Jesus. E como quinta região metodista, toda quinta-feira nós jejuamos a partir das 19 horas da quinta até as 12 horas da sexta-feira. Se você quiser participar do jejum, se envolva nesse movimento também da quinta religião. Amém? Agora nós vamos estar passando para o nosso momento de ofertório. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler os versículos 6 e 7. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. Amém? E isto afirmo: aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Eu vou pedir para o pastor Dayan fazer essa oração pelas nossas ofertas. Em seguida, nós vamos começar a cantar e você pode trazer a sua oferta aqui no altar do Senhor. Amém? E depois nós já vamos continuar no momento de louvor. Vamos orar? Senhor, nós reconhecemos que toda graça, toda provisão que temos vem da Tua boa mão. Nosso sustento, nosso vestir, nosso comer, a casa que moramos, os recursos que temos, é fruto dessa bondade do Senhor nas nossas vidas. E acima de tudo, nós reconhecemos a salvação que temos em Jesus Cristo. E é por causa dele que nós nos reunimos aqui, é por causa dele que nós queremos entregar não só as nossas vidas, mas aquilo que temos como oferta de gratidão, de adoração, de louvor ao teu nome. Então, receba as ofertas que cada um vai trazer, que elas possam realmente representar aqui a nossa gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem dado a cada um de nós. E que elas sejam também usadas para abençoar o trabalho que o Senhor tem feito através dessa igreja. Em nome de Jesus. Estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama, a verdade é tua palavra que não pode mentir, por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama, a verdade é tua palavra que não pode mentir, por isso estamos aqui te louvando.
manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Amém. Engrandecido seja o nome do nosso Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé para a gente continuar louvando ao nosso Deus. Esse Senhor que é vitorioso sobre as nossas vidas, sobre as nossas batalhas. Amém? Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, seu trono acima está, teu nome imutável és. O inferno não prevaleceu e nada irá impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, seu trono acima está, seu nome
nome infalível é. Os reinos vêm e vão, seu trono acima está. Seu nome imutável é. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Engrandecido seja o nome do nosso Senhor. Amém. Que nós possamos descansar que nós possamos descansar nas mãos do Senhor, deixar os nossos problemas nas mãos do Senhor e descansar. Que nós possamos ter fé, que a nossa fé possa ser inabalável. Amém? Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém, aleluia. Vamos orar entregando nosso louvor ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença, queremos Te pedir que o Senhor aceite o nosso louvor, que ele esteja subindo ao trono da Tua graça, Senhor. Aceita o louvor de todo o Teu povo reunido nesta noite para Te louvar, Te adorar, porque só Tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós colocamos também a vida do pastor Dayan nas Tuas mãos, que o Senhor esteja ungindo o Teu servo, coloca palavras nos lábios dele e que ele seja um canal de bênçãos para as nossas vidas nessa noite, Senhor. Que ele seja usado por Ti. É em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos. Amém. Eu vou chamar antes do pastor Dayan as crianças.
Vamos orar pelas crianças, então? Deus, nós entregamos esse tempo das crianças com a Mirna, pedindo que a palavra que o Senhor vai ministrar ao coração delas possa realmente fazer sentido, possa alcançar não só a mente, mas o coração, para que elas possam entender aquilo que o Senhor quer falar com elas e também falar conosco nessa noite através da Tua palavra. Que nossos ouvidos, a nossa mente esteja aberta àquilo que o Senhor quer falar e àquilo que o Senhor vai transmitir a cada um de nós, as crianças, a nós aqui, pela palavra do Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Tá bom. Boa noite. O pastor hoje não está, foi participar de um culto em Sumaré, eu acho, né? Campinas, né? Então, vocês vão ter que me aguentar aqui. Quando você ouve a palavra bênção, o que vem à sua mente? Qual é a imagem que você tem quando você ouve essa palavra bênção? Tudo de bom? Alguém mais tem alguma definição que para você significa bênção? Hoje eu quero trabalhar um pouco com vocês essa ideia de usar um modelo de bênção bíblico, que talvez você não vai se encaixar nele, ou você não vai achar que realmente é um modelo de bênção que você gostaria de ter. Mas é importante nós olharmos que, e depois, se Deus quiser, eu vou ter uma oportunidade um dia de falar sobre isso. Qual é o conceito bíblico de bênção? Porque a gente ouve essa palavra bênção aí no contexto do dia a dia, né? De gente que você nem imagina. Um dia desse eu estava numa loja e a pessoa usou essa palavra bênção num contexto assim, totalmente diferente, né, do que a gente está acostumado, né? Então, vamos pensar um dia em trazer uma reflexão do que realmente significa essa palavra bênção, porque eu acho que a palavra está um pouquinho desgastada aí pelo uso. Mas eu queria abrir com você aqui um texto de Gênesis, capítulo 37. Não sei se vocês lembram, mas nós estudamos um pouco sobre a vida de Abraão, né? Gênesis 22, estudamos um pouco sobre Jacó. E hoje eu quero falar um pouco sobre um dos filhos de Jacó, né? José. E como esse José é usado na Bíblia como um modelo de bênção no seu contexto, na sua realidade, né? Capítulo 37 de Gênesis começa assim: E Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha sido vivido como estrangeiro. É interessante que essa é uma terra que Deus havia prometido para Abraão, mas até então Abraão não tinha conseguido tomar posse dessa promessa, e agora está Jacó vivendo na expectativa dessa terra que Deus havia prometido, né? E aí o verso 2 diz assim: esta é a história da família de Jacó. Só que ele começa falando da família de Jacó sobre quem? Sobre José. E José, se você for olhar, é o penúltimo filho de Jacó. Jacó tem lá 12 filhos e José é o 11º. Então você fica pensando, poxa, essa é a família de Jacó. E ele começa já com o filho lá, o finalzinho, né? Geralmente você vai começar pelo primeiro, né? O filho mais velho, mas aqui não. O texto já começa a dar para a gente uma ênfase de quem ele quer falar aqui a partir desses capítulos em diante, né? Esse é o último bloco de Gênesis, né? Você pega o capítulo 37 até o final, até o 50, você vai ver que é um bloco fechado em cima da vida desse jovem aqui chamado José, né? E quem é esse José? José tinha 17 anos, quer dizer, um adolescente, né? Pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Lembrando aqui que Jacó teve 4 mulheres, certo?
2 mulheres e 2 concubinas, 2 servas que também se tornaram mulheres dele e tiveram filhos com ele, né? E contava ao seu pai a má fama dos irmãos. Então José era aquele cara, aquela pessoa que chegava em casa e contava tudo que os irmãos faziam, né? Eu não sei, eu vivia assim, meu pai morreu cedo, minha mãe teve que sair para trabalhar, meus irmãos mais velhos foram trabalhar e eu fiquei como responsável pelos meus irmãos mais novos. E eu era daquele tipo assim, que saía de casa e deixava os mais novos sozinhos para brincar na rua. E eu avisava, se vocês abrirem a boca e contarem para minha mãe, depois vocês vão se ver comigo, né? José era esse jovem, esse filho que chegava em casa e contava tudo. Ó, pai, o fulano fez isso, ou o ciclano bateu não sei de quem. José ia denunciando tudo que acontecia com os irmãos. O verso 3 diz assim, ora, José, ou Israel, que é o nome Deus deu a Jacó, né? Gostava mais de José do que qualquer outro filho. Eu sei que essa questão de preferência dentro de casa é meio complicado, né? Mas Jacó não escondia, ele tinha uma preferência de todos os 12 filhos dele. José era o queridinho, José era o preferido, era o que tinha o bife maior, era o que tinha o suco cheio, né? O copo de suco mais cheio. E o que José fazia? José deu porque esse José foi nascido da velhice de Jacó. Por isso mandou fazer para ele uma roupa especial, uma túnica longa, né? E quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, o que aconteceu? Eles começaram a ter ódio, inveja, né? Então você imagina o ambiente familiar dessa casa, né? Uma família que ao sentar na mesa, a conversa não era muito amigável, né? Não era um ambiente muito agradável a convivência nessa casa. Por quê? Porque Jacó, já na sua relação com os filhos, tinha lá a preferência de um, presenteava aquele que ele mais queria. O filho que ele presenteava era um dedo duro, contava tudo que os irmãos faziam de errado. Então era uma casa que a qualquer momento ia acontecer alguma coisa, né? Verso 4 diz assim, quando seus irmãos viram que o pai gostava mais, verso 5, certa vez José teve um sonho, e quando ele contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo mais ainda. E qual era o sonho? O sonho que ele teve era assim, olha, verso 7, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante de mim, né? Os feixes dos irmãos rodearam José e se prostraram diante dele. Os irmãos falaram assim, ei, você está pensando o quê? Você é o mais novo? Você quer dizer que você vai ser o nosso chefe, você vai ser o nosso líder? O ambiente começou a esquentar mais aí, né? Na situação da família aí. Verso 8 diz assim, então seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e o que tinha dito. Depois teve um outro sonho e contou aos seus irmãos, tive um outro sonho. E dessa vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Gente, adolescente é assim, né? Essa pessoa, de vez em quando, inconveniente, que fala as coisas que não deve falar, né? É por isso que os seguros, né, não deixam, a polícia não deixa adolescente dirigir, porque não tem noção, não tem consequência do que fala, do que decide, né, das coisas que faz. E aí no verso 10, quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve, meu filho? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele, e o pai, no entanto, refletia naquilo que ele falou, né? Então, esse era o José. Esse é o José que, para nós aqui, vai ser o nosso caso de estudo aqui. Um jovem adolescente que começou a ter visões, sonhos de que ele seria
o cara da sua família, em que as pessoas, os seus irmãos mais velhos, até os seus próprios pais, seu próprio pai e mãe, iam se render ao governo, à autoridade de José. Mas antes de entrar nessa relação familiar aqui da família de Jacó, eu quero chamar a sua atenção aqui para um... Ô Pia, será que eu consigo mexer aqui? Deixa eu só fazer uma recapitulação aqui do que está acontecendo nesse livro de Gênesis, né? Se você olhar lá no comecinho, né? Gênesis 1 e 2, Deus cria o universo, Deus estabelece tudo, põe ordem na criação, o sol de dia, a lua de noite, as estrelas, o mar e tal. E Deus então estabelece 2 seres humanos para cuidar dessa criação que Ele fez. E Deus diz, vocês vão representar, vocês vão ser meus regentes aqui nesse novo universo. Vocês vão ser os meus managers, né? Os meus administradores. Vocês vão representar o meu nome e a minha glória nesse lugar. Mas aí no capítulo 3 a gente vê que esse casal decide rebelar-se a esse propósito de Deus. E eu só quero deixar bem claro aqui que o pecado de Adão e Eva não foi porque eles comeram o fruto. O fruto não é o motivo do pecado. Qual foi o pecado aqui de Adão e Eva? Lembra da proposta da serpente? Se vocês comerem, vocês serão o quê? Semelhantes a Deus. Ou seja, vocês vão ser iguais a Deus. Vocês vão ter o poder e a capacidade de tomar as decisões, de saber o que é certo, o que é errado, de fazer o que vocês querem. É isso que chamou a atenção do casal. E eles então tomaram a decisão de partir para essa atitude, né? De viver, de agir no mundo criado por Deus de acordo com a vontade deles. E aí a gente vê o quê? A partir do capítulo 4, uma sequência de uma narrativa que vai nos dar aqui, no capítulo 3, Deus faz uma promessa ao homem e à mulher, de que da geração da mulher vai surgir um descendente que vai esmagar, que vai tirar o controle do mal que agora começou a invadir a criação de Deus. Aí o capítulo 4 até o 11, a gente vê uma série de narrativas de pessoas de corrupção, de maldade, de níveis de multiplicação de maldade insuportáveis, né? A ponto de Deus ter que intervir, de Deus ter que fazer algumas, através do dilúvio. Depois Deus tem que espalhar os seres humanos, porque quando eles se juntavam a coisa ficava pior. E nesse meio, nessa confusão, Deus chama Abraão e Sara, para que por meio de Abraão e Sara, Deus possa abençoar o ser humano rebelde. Ao invés de Deus se vingar desses seres humanos, o que Ele faz? Ele separa um casal e diz, por meio de vocês eu vou abençoar todas as famílias da terra. Deus então resolve mostrar a sua bondade e a sua bênção por meio agora de Abraão e seus descendentes. E aqui nós estamos caminhando nesse processo aqui, de que a família de Abraão é a família pela qual Deus vai manifestar essas bênçãos. E quando a gente chega na experiência de Jacó aqui, você vai ver que esse Jacó, ele tem um começo assim, ele é estimado, né? Ele é o preferido do pai, ele é uma pessoa extremamente especial, né? Dentro da casa, tinha os sonhos que vinham à mente dele, mostrando que ele seria alguém super valorizado acima dos irmãos, né? Que ia ocupar uma posição de liderança, mas que ele começou agora a ter um certo problema, uma certa dificuldade de relacionamento com os seus irmãos. Se você continuar a ler a história aqui de José, você vai perceber o que acontece. O dia o pai o envia, eu vou só fazer um resumo rápido aqui do capítulo 37. O pai diz para José, José, vai lá ver o que seus irmãos estão fazendo. Os irmãos tinham saído para levar os rebanhos, e o pai diz, vai lá ver o que os irmãos estão fazendo e traz para mim as informações. E quando José chega perto do lugar onde os irmãos estão, lá no verso, se vocês
abrirem comigo aí, verso 19, verso 18, diz assim: quando os irmãos viram de longe, antes que ele chegasse, planejaram o quê? Matá-lo. E quando José chegou lá, um deles falou assim: lá vem aquele sonhador, dizia um dos seus irmãos. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou, e veremos então o que será dos seus sonhos. Olha o ambiente familiar dessa casa. O que para mim, o autor desse texto de Gênesis está falando aqui, que para mim Moisés escreveu, ele está contando para nós exatamente o que a sociedade daquela época vivia. Esse ambiente de maldade, de ciúmes. Onde foi o primeiro assassinato na história da humanidade? Onde aconteceu o primeiro assassinato da humanidade? Quem matou quem? Caim matou? E eles eram o quê? Irmãos. Esse sentimento de maldade, esse sentimento de ódio que vai desenvolvendo cada vez mais no meio da sociedade, é refletido agora na vida desse José. E esse José, então, quando chega perto dos irmãos, ele começa um processo de, vamos dizer assim, de decadência, né? Ele era estimado pelo pai, amado, respeitado pelo pai, tinha uma posição diferente dentro da casa, tinha um sonho de ser o chefe de todos. Agora ele começa um processo de descendência, né? Ele começa agora, o pai o envia, mas quando ele chega lá, os irmãos que o odiavam, esses irmãos então o jogam, planejam matá-lo, jogam no poço, vendem esse José. Ao invés de matá-lo, eles decidem: não, vamos vender esse cara por alguma coisa aí, pelo menos a gente ganha algum dinheiro. Vendem a José por uma caravana de ismaelitas que está passando ali por perto. Esses ismaelitas vendem José no Egito, para ser escravo no Egito. E quando chega no Egito, ele vai trabalhar numa casa. E lá naquela casa a coisa começa, né, parece que a dar tudo certo, a andar direitinho. Mas aí a mulher do dono da casa assim, se interessa por José, quer levá-lo para a cama, e ele rejeita, ele não aceita. E no final das contas, José vai para onde? Na cadeia, né? José vai parar na prisão. Você percebe o processo de descendência, né, que esse José estava? Ele era um estimado pelo pai, amado pelo pai, vivia uma relação de valor dentro da casa. E agora esse cara está começando um processo de se afastar. Ele afasta primeiro da família, vai parar num poço, depois vai parar no Egito e vai parar agora na cadeia, né, na prisão. A ideia que dá é que Moisés está mostrando para nós exatamente o que está acontecendo com essa sociedade, com essa humanidade que se afasta de Deus. É um processo de descendência, né? É um processo de nos deixar de desenvolver uma relação com o Pai, o Criador, e vamos nos tornando cada vez mais distante do propósito, do objetivo e do valor que nós, seres humanos merecemos. Eu não sei se você já teve a experiência de viver como estrangeiro fora do Brasil, né? Mas a gente que viveu fora, a gente sabe que só o fato de você estar num outro país já é algo difícil, né? José saiu do seu país, foi morar no Egito como escravo, além de ser estrangeiro, escravo, né? Tratado como escravo, e depois disso foi parar numa prisão. Quer dizer, quem vai proteger uma pessoa dessa? Você fica pensando assim, quantos estão aí sendo traficados, vendidos para fora do Brasil, né? Jovens, adolescentes. Eu tenho me envolvido um pouco com o ministério que existe de ajuda aos afegãos. O Brasil tem recebido vários afegãos durante esses últimos anos, desde que o Talibã assumiu o controle. E tem um projeto aqui em Morungaba, onde esses afegãos são recebidos. E é impressionante que quando eles chegam no aeroporto, existe um grupo de pessoas que ficam aliciando esses afegãos para levá-los para os Estados Unidos, prometendo que eles vão ser ricos lá, vão conseguir bons empregos, que vão ter bastante dinheiro. E essas pessoas acabam entrando nessas conversas.
E vira e mexe, a gente começa a ouvir casos de famílias que eles vão... Porque afegão é asiático, né? O centro ali da região da Palestina, aquela região ali, são famílias grandes. E essas pessoas levam filhos, levam idosos, né, os pais juntos, gente que às vezes tem dificuldade até de caminhar, e chegam a fazer essa trilha de Brasil até o México na expectativa de entrar nos Estados Unidos. E ali as crianças são estupradas, as mulheres são estupradas, por causa dessa maldade que é uma decorrência desse fator, o homem se afastando desse Deus criador e do seu propósito. E é isso que a gente vê aqui na história de José, né? O caminho de José foi um caminho que vem refletindo toda a realidade da nossa sociedade humana. De uma sociedade que se afasta de Deus, que se distancia de Deus e que reflete na sua distância de Deus o caráter, né, de maldade, de corrupção, de egoísmo, de inveja, né, de todas essas situações que a gente está presenciando no nosso dia a dia, né? Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para duas coisas, né? Os irmãos de José refletem essa sociedade, né? De egoísmo, de maldade, de inveja, de ódio, né? Mas ao mesmo tempo você vê na história de José Deus abençoando José. Olha aí o capítulo 39. Quando José chega no Egito, ele vai trabalhar na casa de um dos oficiais do governo, o capitão da guarda. E aí no verso 2, ele diz assim: o Senhor estava com José, né? De modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Olha só, José nessas condições, nessas circunstâncias, escravo, Deus estava abençoando José naquela realidade. E quando o dono da casa, o oficial, começou a perceber que a casa dele estava sendo abençoada pela presença de José, o tornou administrador da casa. José se tornou o chefe da casa. Olha aí o verso 5. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa de quem? Do egípcio. Está vendo? Deus havia prometido para Abraão, através da sua geração, da sua família, vão ser abençoadas todas as famílias da terra. E a gente começa a perceber que Jacó lutou para entender esse processo. Mas José é um desses personagens que entende que esse processo de fazer parte, alinhar a vida com o plano de Deus, vai fazer dele vai ser uma bênção na vida dele e vai ser bênção para as pessoas que estão em volta dele. E é isso que começa a acontecer com José. Só que a história conta aqui que a mulher desse oficial se interessa por José, e aí ela mente, fala que José está dando de cima dela, que ela tentou agarrá-la. O dono da casa não sabe, né, o que está acontecendo, manda José para a prisão. Mas olha o que acontece no capítulo 39, verso 21. Então José foi parar na prisão agora, sem defesa, não tem advogado de defesa, não tem quem julgue a causa dele. José está na cadeia. Verso 21, mas o que? O Senhor estava com ele na prisão, né? E o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e o tornou responsável por tudo o que acontecia na prisão. Olha só, José está numa prisão, mas Deus o está abençoando ali. Eu acho que nós temos muita dificuldade de entender isso. Porque a nosso conceito de bênção, como disse o Ataliba, é tudo de bom. E prisão não é tudo de bom. É ou não é? Você está numa situação difícil, não é uma coisa agradável. Mas aqui nós podemos enxergar que a bênção de Deus estava no meio dessa situação difícil, abençoando José. A ponto de o carcereiro dizer: olha, a chave está aqui,
cuida aí do pessoal, eu estou ali na frente, ali, se você precisar de alguma coisa, você me chama. Esse José se tornou o quê? O administrador daquela prisão, daquele ambiente. Eu não sei se você já teve a experiência de entrar numa prisão, né? Alguns anos atrás eu fui visitar uma penitenciária em Sorocaba. Horrível, terrível. E José era o chefe daquele ambiente. E aquele ambiente se tornou agradável por causa da presença de José naquele lugar, né? Então a gente começa a perceber um processo de ascendência na vida desse José. Ele vai até o fundo do poço, o lugar mais profundo que ele podia chegar, na prisão. Um ambiente extremamente sem expectativas, sem conseguir ver o que pode acontecer, o que pode sair daquilo ali, né? Se você ler depois o capítulo 41, o que acontece? 2 membros do governo são presos e vão parar na cela, vão parar na cadeia onde José está tomando conta. Um era o copeiro do rei, o outro era o padeiro do rei. E eles têm um sonho. E é interessante que José passa o dia lá em frente dos dois e vê os dois tristes. E pergunta, o que está acontecendo? Esses dois estão meio chateados aí com alguma coisa? Aí eles falam, eu tive um sonho. O copeiro fala primeiro, né? O chefe da adega do rei. Eu tive um sonho essa noite. E aí ele conta o sonho para José. E José então dá a interpretação que vai acontecer com aquele chefe da adega, do copeiro. E José diz para ele, olha, quando você sair, porque José diz para ele na interpretação que ele vai sair da cadeia e vai ser restituído à função que ele tinha. E José diz para ele, olha, quando você estiver lá em cima, amigo, lembra de mim, né? Não esquece de mim não, que eu estou aqui injustamente, me botaram aqui sem que eu fizesse nada. E o padeiro também teve o sonho, só que no sonho do padeiro, ele ia ser executado, porque o rei estava muito, muito chateado com ele, e José conta para ele, olha, daqui 3 dias você vai morrer, amigo, você vai perder a sua cabeça, né? Só que, ao final de 2 anos, quem tem o sonho? Verso capítulo 41, o próprio rei do Egito tem um sonho. E ele está impaciente, porque o sonho está deixando sem paz. Ele chama todos os sábios, os cientistas da corte para tentar explicar. Ninguém explica. O copeiro, 2 anos depois, o copeiro se lembra de José. Ah, rei, eu conheço uma pessoa lá na cadeia, na prisão. Uma vez eu tive um sonho, ele me interpretou o sonho. Chama o rapaz. E o rei então chama José, e o José então é apresentado ao rei, né? E lá José então é colocado na frente do rei, e o rei conta para ele o que vai acontecer. Eu tive um sonho de 7 vacas gordas, e de repente essas vacas bonitas e gordas, surgem 7 vacas magras que engolem as 7 vacas gordas, e elas nem parecem que foram engolidas, né? Continuaram magras. Depois ele tive mais outro sonho de 7 espigas mirradas, cheias, bonitas, que de repente são engolidas por 7 espigas mirradas. E José então conta para ele, olha, Deus está te mostrando que daqui 7 anos vocês vão ter uma fartura enorme no Egito, muita produção, muita riqueza, mas vão surgir 7 anos de muita fome, de muita dificuldade. E aí José dá um plano de ação para ele. O senhor devia fazer isso, criar um depósito, pegar todo esse período de 7 anos de riqueza, estocar, guardar, para que quando vier a fome, o Egito não vai ter problema. O rei então olha para ele e fala assim, quem que a gente vai achar com capacidade para fazer tudo isso? Você é o cara. E José então, de prisioneiro, se torna então primeiro-ministro do Egito. Irmãos, é algo assim, para mostrar para nós como esse Deus age no seu propósito. E como esse José se alinha a esse propósito de Deus. Imagina se esse José resolve manipular situações, como nós muitas vezes tentamos manipular situações para obter a bênção de Deus, para recebermos alguma coisa de bom. Esse José se acalmou. Esse José entendeu que esse Deus é acima de todas as coisas, está no controle de todas as coisas e que pode fazer a coisa certa, né?
E aí nós vemos, você pode ler depois do capítulo 41, esse José então é reconhecido como o homem que tem um espírito divino, recebe o comando de todo o Egito, verso 41, recebe um anel fino, uma roupa fina, aquela roupa que ele tinha, que o pai tinha dado, os irmãos rasgaram e levaram para o pai, dizendo: ó, o animal comeu seu filho, está morto, infelizmente não achamos o corpo, só achamos a roupa rasgada, cheia de sangue. Aqui, José recebe um novo vestimenta, né? Uma roupa nova, roupa de linho, mostrando agora como Deus o exalta no meio dessa situação toda para colocar numa posição de liderança, de governo. O rei coloca esse José num carro oficial e manda desfilar pela rua para mostrar que esse José é o cara que vai mandar no Egito. O verso 44 diz assim, o faraó diz para ele: olha, eu sou o rei, mas você, ninguém levanta a mão e o pé nesse país se não for pela sua autorização. Olha o nível de transformação do processo, né? O que a gente vê nesse processo? Aqueles sonhos que Deus havia mostrado para José, Deus está agora transformando uma realidade. Deus havia dito para José: José, você vai ser acima dos seus irmãos, você vai ser acima dos seus pais. E é isso que o capítulo 41 agora começa a mostrar para nós. Capítulo 42 até o 45, aliás, você vai ver essa realidade dos irmãos de José num processo sem saber que era o José que estava comandando o país ali, se humilhando diante deles, sem saber que era José. E a hora que José conta para eles, né, José faz um teste com eles, né, eles vêm buscar alimento no Egito, José reconhece: são os meus irmãos. Qual é a atitude de José? Vingança? Ou está cheio de ódio no coração, agora ele vai retribuir tudo que ele fez, os irmãos fizeram para ele? Não. Quero ver se esses meus irmãos aprenderam alguma coisa. E ele começa então um joguinho com os irmãos. Prende um e manda os outros voltarem. Na cabeça dele, será que eles vão mentir para o meu pai que o outro também morreu, foi comido por um animal? Ou eles vão contar a verdade? E ele diz: olha, vocês só vão voltar aqui para pegar mais comida se vocês trouxerem um irmão mais novo. Então José começa a fazer um joguinho. Só que lá no capítulo 45, olha só o que José diz para os irmãos. Quando ele conta para os irmãos quem ele era. Porque até então eles estão achando que José é um egípcio comum, né? Capítulo 45, verso 4 e 5. Quando eles descobriram que José era, que aquele oficial, aquele líder do governo, era o irmão que eles tentaram matar, José disse para eles: chegue mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois, qual é a razão? Qual é a interpretação de José diante de tudo que passou? Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. José olha toda aquela experiência dele, de sofrimento, de rejeição, de ódio dos irmãos, de tentativa de assassinato, de crise no meio daquela situação de prisão. José olha para trás e olha para tudo aquilo ali e diz assim: Deus me enviou antes de vocês para salvar vidas. Irmãos, eu não sei se você tem essa capacidade, né, de passar por uma situação difícil e chegar ao final dela e diz: Deus me colocou nessa situação para... Não, a gente tem a tendência de quê? De reclamar, de acusar, né, de achar culpados. Essa é a nossa natureza. Aqui está um exemplo de alguém que entendeu o que é a bênção de Deus. A bênção de Deus não é o conforto, não é um ambiente tranquilo. A bênção de Deus é um ambiente onde a presença dele se faz andar conosco. É interessante, se você comparar essa frase de José, né, do verso 45 aqui,
verso 5, e comparar com Lucas 24, quando Jesus, depois da ressurreição, aparece para os discípulos, aqueles discípulos, talvez com um sentimento de culpa, porque negaram Jesus, fugiram quando ele estava sendo pego pelos soldados. Jesus aparece para eles e diz: eu passei por tudo isso para que por meio da minha morte e ressurreição fosse pregado o perdão dos pecados, para que vidas possam ser salvas através do meu testemunho, né? E vocês são testemunhas disso. É isso que Jesus diz para os discípulos quando ele aparece novamente para eles, né? Deixa eu mostrar aqui para você uma coisa interessante. Não sei se você consegue ver aqui, mas os autores bíblicos começam a olhar a vida de José e faz uma comparação muito interessante de José com Jesus. José seria mais ou menos o modelo que Deus vai fazer para salvar o ser humano, né? Por quê? Porque esse José, deixa eu ver se eu consigo passar aqui, é amado pelo pai, assim como Jesus foi amado pelo pai, né? Rejeitado pelos seus irmãos, Jesus foi rejeitado pelos seus, vendido por moedas de prata. José foi vendido por moedas de prata, preso sob falsa acusação. José foi preso sob falsa acusação da mulher lá do oficial. Jesus foi preso por falsa acusação. Todos se curvariam diante dele, todos se curvarão diante dele, cheio do Espírito de Deus, cheio de Jesus também, cheio do Espírito de Deus. Conhecia os mistérios de Deus. José interpretava sonhos. Jesus também conhecia os mistérios de Deus. Iniciou o governo, né, o seu governo como primeiro-ministro de Egito com 30 anos. Jesus começou o seu ministério com 30 anos, né? Governou o Egito. Jesus vai o quê? É o Senhor de todo o universo. Perdoou os seus irmãos. E Jesus aqui é aquele que oferece perdão a todos nós. É enviado para salvar o seu povo. E Jesus é aquele que Deus enviou para salvar todas as nações, né? Então você percebe que em Gênesis, aquela promessa de Deus: olha, eu vou enviar um descendente da mulher que vai pisar a cabeça da serpente. José é um modelo. José é aquele modelo que Deus vai construir durante a história até chegar em Jesus. Jesus é a manifestação completa desse modelo, né? A gente, claro, tem aqui as limitações de José, né, na sua natureza, mas mostra que esse Deus é um Deus extremamente criterioso nas suas promessas. E o livro termina com duas promessas, o livro de Gênesis. E é interessante que esses dois versículos trazem para nós o fim de todo o livro de Gênesis. Porque o livro de Gênesis mostra o quê? Uma sociedade, uma humanidade rebelde, corrupta, distante de Deus, que não quer saber de Deus, mas quer a bênção de Deus. E aí José, no final do capítulo, quando seus irmãos, o seu pai morre, né? Quando Jacó morre, os irmãos mandam uma mensagem para José dizendo: olha, o nosso pai morreu, mas antes dele morrer, ele falou para você nos perdoar, para você não se vingar do que nós fizemos com você, porque eles estavam com medo que agora, com a morte do pai, José ia fazer alguma coisa. E olha o que José responde para eles no verso 20. Começa no 19 aqui, ó. José respondeu para eles: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Esse é vamos dizer assim, a síntese do livro de Gênesis. O homem tentando fazer o mal, distorcendo o propósito, o caminho de Deus, mas Deus usando essas ações do homem, tornando-as bem. É a mesma coisa que Paulo fala em Romanos capítulo 8, 29, né? O que ele diz lá? Vamos ler lá, Romanos capítulo 8, verso... Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o quê? Para o bem. Para o bem daqueles que o amam. Nós estamos na mão de um Deus que trabalha para o nosso bem.
Talvez o bem que você queira não seja o bem que você está vendo agora. Mas a nossa confiança e a confiança desse José, de esperar no cuidado, esperar na ação de Deus, mostra a confiança que ele tinha de que esse Deus vai cumprir. Ele teve um sonho lá atrás de que ele seria comandante, governador. Não forçou a barra, não criou seus jeitinhos, não tomou as decisões por sua própria conta. Ele esperou, porque ele sabia que esse Deus ia fazer cumprir a sua promessa. E agora está ele aqui, senhor de todo o Egito, dono de todas as coisas lá, porque ele agora é o primeiro-ministro. E ele diz, olha, vocês planejaram mal, vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus tornou esse mal em bem, para que, não só para mim, mas por meio de mim, vidas pudessem ser salvas. E a gente sabe pela história aqui, que o que José fez, não só ajudou o Egito, ajudou toda aquela região em volta do Egito, que estava passando por um processo de fome, por causa da grande crise que houve, né? E a outra promessa que ele vê ali, ó, que eu botei aí no final, está lá no final do capítulo, José fala para os irmãos assim, olha, quando Deus vier intervir na nossa situação aqui, tirem meu corpo, né, levem os meus ossos com vocês. O que quer dizer isso? Se você ler lá Hebreus capítulo 11, vai dizer que José, pela fé, ele estava vendo que a promessa de Deus de dar ao povo uma terra que ele havia prometido lá para Abraão ia se cumprir. E José dizia, eu não quero ficar no Egito, eu quero morar nesse lugar que Deus prometeu para os nossos pais. Porque ele tinha convicção, confiança de que Deus ia fazer exatamente como ele prometeu. O que isso tem a ver com a gente? Primeiro, Deus está no controle de todas as coisas. A gente olha para a nossa realidade hoje, guerra na Ucrânia, desastre no norte do litoral norte do Brasil. A gente começa a achar, cadê o Deus que cuida? Cadê o Deus que é bom? Cadê o Deus? Essa é a pergunta que todo mundo faz aí fora. Se Deus fosse bom, isso não estava acontecendo. Deixa eu só trazer à sua memória o seguinte: nós vivemos no mundo que não é o mundo de Deus. Nós vivemos no mundo que é o mundo do homem. A partir do pecado, quando o homem rejeita o governo de Deus e decide viver a vida de acordo com os seus próprios valores, Deus está fora da jogada. O que nós estamos vendo através das escrituras aqui é que esse Deus está trabalhando na história para fazer cumprir o seu propósito. E Jesus é o marco desse propósito. Ele veio, tomou a forma de homem, né, deixou a sua glória, seu estado de autoridade, se tornou carne, para que por meio dele, Deus possa reconciliar novamente o homem rebelde com o seu propósito. E é isso que a gente vê. É isso que a gente vê na vida desse José. Porque o outro ponto que eu vejo é essa provisão de Deus na vida de José. José é aquele cara, onde ele entrava, ele abençoava. Estava na casa do líder lá do Potifar, ele abençoava a casa do Potifar. Estava na prisão, abençoava a prisão. Por quê? Porque esse homem era um homem cheio do Espírito de Deus. Eu tenho certeza que você já teve experiência de conviver com gente que, onde chega, o ambiente muda. Mas muda para mal. Egoísmo, né, inveja, fofoca, essas coisas naturais que a gente leva quando a gente não está em sintonia com Deus. Maldade, corrupção, isso a gente vê toda hora. É na escola, no trabalho, dentro de casa. Aqui José está mostrando para nós que Deus está criando um povo que aonde chega é bênção. Aonde encosta a coisa melhora. Aonde ele se relaciona as coisas tomam outra forma, a coisa floresce, fica bonita. É isso que ele está mostrando aqui. E Paulo e os apóstolos vão explicar para nós que Jesus faz isso nas nossas vidas. Talvez se nós contarmos aqui a experiência de cada um de nós, se você vai ver, eu era assim, e esse Jesus transformou a minha vida. E agora onde eu entro, eu consigo refletir a imagem desse Jesus e a bênção que esse Jesus transmite por meio de mim. E se a gente não está conseguindo experimentar isso ainda, porque a gente talvez não esteja sintonizado com esse propósito.
E a outra coisa que eu aprendo através da vida de José é a questão do perdão. Eu estou acabando, tá? A questão do perdão. Irmãos, aqui nessa história, o perdão é um ato de justiça. Esse José resolve fazer o seguinte: eu não vou vingar. Eu não vou agora, na condição que eu tenho de líder, de autoridade, eu podia muito bem mandar esses 10 irmãos aqui, né, para a cadeia, fazê-los sofrer o que eu sofri. Não. Ele diz: o Senhor usou todo esse mal aqui para fazer o bem na minha vida e na vida de outras pessoas. Esse José transformou aquele sentimento de trauma, de sofrimento, de dor, de prejuízos emocionais que ele passou, transformou isso em meio de justiça na vida dos seus irmãos. Lá no capítulo 12 de Romanos, Paulo diz assim: irmãos, não vos vingueis a vós mesmos. Nós estamos, eu fiquei impressionado, eu voltei ano passado para o Brasil, fiquei impressionado com a mentalidade no meio, até cristão, de vingança, de nós agirmos por meio da força para obtermos os nossos direitos. Irmãos, isso não é o Evangelho. O Evangelho de Jesus não é o Evangelho de toma lá da cá. Não é o Evangelho de retribuir. Não é o Evangelho de arma. O Evangelho de Jesus é o Evangelho de paz, amor, perdão. Ah, mas assim ninguém consegue nada. É o Evangelho. Essa ideia que existe aí fora, no meio, né, até no meio cristão, de que nós temos que agir com protestar, esse não é o Evangelho de Jesus. E não é o testemunho que José dá aqui na sua vida. Nós confiamos num Deus que é justo. E Ele sabe o que é justo. Ele sabe que cada um merece. Eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa autoridade. Eu me rendo e confio na fé de que Ele vai fazer o melhor. Esse é o desafio para nós, como pessoas que querem andar em obediência e em submissão a esse Jesus, né? Por isso que ele fala, né? Se a pessoa te convida para andar 1 milha, anda 2. Se ele te pedir uma capa, dá 2. Esse é o evangelho desse Jesus. Não é o evangelho de retribuição, não é o evangelho de pagar de volta o que você sofre. É de perdão, é de abrir mão dos seus direitos para que Ele, o próprio Deus, faça o que é certo. É difícil? Extremamente difícil. Extremamente difícil. Mas eu vou dizer para você, a nossa justiça não resolve os nossos problemas emocionais. Você pode tentar resolver com a sua justiça, mas ela não vai curar os seus traumas, os seus sofrimentos, a sua dificuldade. Os traumas que você carrega, a sua justiça não resolve. O perdão de Deus resolve. Ele limpa, Ele te dá paz, Ele te dá tranquilidade, Ele te dá essa alegria de que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Então é isso, irmãos. Desculpa, assim, foi uma passada rápida nessa história, mas que para mim transmite claramente como esse Deus vem trabalhando na nossa vida. Se nós não confiarmos na soberania de Deus em cada uma das nossas situações, se a gente tentar agir do jeito que a gente quer, como que a gente quer, a gente vai perder o privilégio de ver Deus agindo de forma acima daquilo que nós esperávamos, né? E é isso que José mostra. Não tomou iniciativa, não se vingou, não buscou resolver do jeito dele, mas viu Deus cumprindo o seu propósito de uma forma absurda, absurda. Ser humano nenhum conseguiria fazer isso. Não é coincidência, não é sorte, não é jeitinho, é ação da graça de Deus sobre as nossas vidas. E esse é o convite de Jesus para nós, né? É esse que ele fala: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o propósito de Deus. E nós abrimos mão do que nós queremos para que a vontade dele se manifeste. E eu vou dizer para você, a vontade dele pode não ser agradável agora, mas ela vai se tornar completa a hora que ele trouxer toda a nossa mente, tudo que ele realmente está fazendo nas nossas vidas. A gente não consegue ver hoje o que vai acontecer amanhã, mas Deus está trabalhando. E esse é um convite de fé, de caminhada de fé que Ele nos chama, né? Vamos orar?
Eu não sei como é que você tem enfrentado as suas lutas, suas dificuldades, mas o meu desafio é que a gente consiga desfrutar da bênção de Deus no meio dessas situações, né? Eu lembro daquela história de Jesus no barco com os discípulos, a tempestade, e Jesus lá no barco, os discípulos agoniados, achando que iam morrer, mas Jesus estava ali. E Jesus, quando eles estavam no desespero, eles chamam Jesus, você não vai fazer nada? E Jesus diz, olha, cadê a fé de vocês? E ele fala, acalma o mar, acalma o vento, e as coisas se acalmaram. No tempo dele, na hora dele, né? Então a gente precisa ter essa atitude de buscar o Senhor. A gente não está entendendo, a gente não está vendo, mas Ele está ali conosco, né? E Ele pode a qualquer momento trazer a paz, a segurança que nós precisamos. E é isso que nós precisamos desfrutar. Deus, nós queremos realmente pedir a paz do Teu Espírito, a confiança e fé que nós muitas vezes sentimos falta no meio das nossas lutas e tribulações. A gente perde de vista quem o Senhor é, perde de vista o que o Senhor está fazendo. A gente só consegue ver o hoje, o agora, mas a gente quer que o Teu Espírito abra os nossos olhos para enxergar além das nossas situações e circunstâncias, para ver que o Senhor é o Deus que está acima de todas as coisas. É o Deus que controla a natureza, o tempo, as nossas vidas, o nosso futuro, e é o Deus que nós queremos servir e obedecer. Então, traz ao nosso coração essa confiança, essa paz. Não sei o que os nossos irmãos, cada um está vivendo uma situação pessoal, mas que o Teu Espírito possa trazer nessa noite a fé que nós precisamos para caminhar no meio dessas situações com uma atitude que glorifica ao Senhor e que gera bênção, que gera paz, que gera um ambiente de alegria em volta daqueles que estão conosco, Pai. Nós pedimos a Tua bênção para a nossa semana e a Tua graça, Pai, para a gente caminhar assim nesses dias, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar entoando o hino 88 para estarmos encerrando o nosso culto nessa noite. É maravilhosa palavra para as nossas vidas, um exemplo de pessoa, José, para nossas vidas, que a gente possa carregar um pouquinho daquilo que a gente ouviu aqui hoje para os nossos dias, para as nossas vidas, porque a conversão é todos os dias. Nós temos que nos converter todos os dias e aprender a ser uma pessoa melhor e que as pessoas possam ver Jesus em nós. Amém? Vamos nos colocar em pé. Nós vamos estar entoando o hino 88 com alegria para terminar o nosso culto dessa noite. Despede-nos, Jesus, Senhor, no fim do Teu serviço aqui. Concede-nos poder, amor, vivamos todos sempre em Ti. Despede-nos com Tua paz, despede-nos em Teu amor. Mais outra vez permitirás nos congreguemos, ó Senhor. Mais outra vez permitirás nos congreguemos, ó Senhor. Conduze-nos, Senhor Jesus, e não nos largue a Tua mão, ou toca-nos a Tua luz, que nos aponte a direção. Despede-nos com Tua paz, despede-nos em Teu amor. Mais outra vez permitirás nos congreguemos, ó Senhor.
Amém. Amém. Não esqueça de dar a paz pro teu irmão. Vamos nos cumprimentar e vamos pro nosso cafezinho lá do lado aí no final. Amém?